Olá, este é o Estúdio Tribuna Online. Estamos aqui para um podcast sobre eleições e justiça eleitoral com o nosso convidado, o advogado especialista em direito eleitoral, Flávio Fabiano. Temos também a presença do repórter do jornal A Tribuna, Rodrigo Perret. Eu sou Rafael Guzzo, editor de Economia e Política do jornal A Tribuna. Bom, vamos começar falando sobre as decisões recentes do TSE que têm sido interpretadas por algumas pessoas como censura. Flávio, primeiramente, boa tarde. Dá para dizer que essas decisões têm algum tipo de relação com censura? Eu agradeço o convite, uma boa tarde a todos, a vocês, né, os presentes e a quem nos acompanha. Não há censura, por quê? Estamos aqui diante de uma decisão que não proibiu ou retirou um programa do ar, ou uma rádio, em si que ela determinou que determinados termos, ofensas, não continuassem a ocorrer. Por quê? Aquele programa ou aqueles programas, eles devem informar e não devem ficar ali patrocinando propaganda para ninguém, atacando um lado, causando prejuízo de um lado e, da mesma forma, beneficiando o outro. Porque todo aquele prejuízo ali, todas aquelas ofensas, atacam diretamente a honra do ex-presidente Lula e, com isso, imediatamente, acabam o quê? Por gerar um desequilíbrio na campanha. O objetivo ali não é informar, não é discutir, porque a discussão ela tem que ter todos os lados. Ali somente há um ataque direcionado a uma pessoa. E o TSE, quando começa a ter normativa, a estabelecer normativa sobre isso, ele somente quer equilibrar esse momento político que nós estamos vivendo. Até porque é um momento curto, que não tem tempo, em muitos casos, de recuperar, de desfazer aquele mal, aquela notícia mentirosa, aquele ataque à honra. Então, nós não podemos, nesse momento, falar em censura. A censura seria colocar um censor lá, alguém do governo, para receber a pauta de forma tirar antecipada, o programa do ar, né? Tirar o programa do ar, impedir que os temas fossem tratados. Isso não aconteceu. Na verdade, tem uma orientação até em relação a alguns termos, né? Corrupto, ladrão, condenado, descondenado. Termos pejorativos que causam prejuízo à imagem do ex-presidente Lula. Afinal, o ex-presidente Lula, ele foi condenado, ele é condenado, qual que é o status dele exatamente? O status dele hoje é de inocente, porque a Constituição Federal estabelece que todos são inocentes até que se prove o contrário. E essa prova que foi produzida na condenação do ex-presidente Lula durante a Operação Lava Jato foi declarada nula, ou seja, imprestável. Ela não pode ser utilizada para nada. Então, aquela condenação que ele sofreu em primeira e segunda instância não existe mais. E considerando que a própria Constituição garante que todos são inocentes até que se prove o contrário, se a formação da culpa, um processo criminal, uma ação penal, ela objetiva formar a culpa de alguém, ou seja, declarar que aquela pessoa é culpada daqueles crimes. Se esse documento, se essa sentença foi anulada, ou seja, foi rasgada, se ela não existe mais, significa dizer que retornou ao estado anterior. Qual é o estado anterior de alguém que inicia uma ação penal? Inocente. O ex-presidente Lula, então, ele é inocente. Ele não é um descondenado. Esse termo não existe. Até que haja uma condenação. Exatamente. Isso não impede, por exemplo, de que haja críticas à condução dos processos, de que alguém afirme que houve a condenação. Isso não é proibido. O que é proibido é taxar alguém que não é condenado dessa forma. Exatamente. Ele não é condenado, porque a condenação foi anulada. E a questão da liberdade de expressão? Onde acaba a liberdade de expressão? Qual é o limite da liberdade de expressão? Porque isso é um debate até sobre a questão da censura. Muita gente falando sobre censura de alguns órgãos que chamaram o ex-presidente Lula de corrupto, de condenado. Onde acaba a liberdade de expressão e onde começa os direitos da pessoa que está sendo alvo desse tipo de afirmação? Nós temos que entender o que é essa liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o quê? Você falar de todos os assuntos, de todos os temas, de forma livre, sem qualquer proibição. Nós podemos falar de ditadura? Nós podemos falar de ditadura.
Nós podemos falar sobre o processo da Lava Jato? Sim. Nós podemos trazer todos os tipos de temas? Sim, nós podemos. O que nós não podemos é utilizar disso para atacar, para ofender, para humilhar, para trazer imputações mentirosas que venham a caluniar, difamar ou injuriar a honra de ninguém. Então, a liberdade de expressão, a lei estabelece o limite dela. E também nós devemos estar baseados no bom senso. E dos mecanismos constitucionais para corrigir essas informações inverídicas, essas ofensas, esses ataques, é o direito de resposta, né? Como é que ele funciona exatamente? Sim, o Poder Judiciário ele está para equilibrar essas relações entre ofensa, a honra, liberdade de expressão, a própria liberdade de imprensa. O Poder Judiciário está para isso. Essa é a função dele. E o direito de resposta é o quê? É você permitir que o ofendido se utilize do mesmo espaço e do mesmo tempo que foi garantido àquele que atacou, ao ofensor, que a vítima dos ataques tenha uma resposta, venha trazer uma informação que desminta aquilo que foi apresentado. Então, é um mecanismo normal que é utilizado, inclusive, no nosso dia a dia. Todas as vezes que é feita uma imputação, um ataque à honra de alguém, você busca o Poder Judiciário para ali exigir uma retratação. Além disso, uma reparação de danos morais também. Nesse momento, por estarmos no período eleitoral, um período curto, em que as informações são espalhadas a esmo para todo lado e nem sempre dá tempo de corrigir, é que a Justiça Eleitoral está aí com seus ministros, com seus juízes, para corrigir esse distanciamento entre a mentira e a verdade, de forma que o direito de resposta está para suprir isso. Trazer a verdade em cima da mentira. Eu tenho 2 pontos a serem comentados aqui. Primeiramente, sobre essa questão do limite da liberdade de expressão, nós vimos aí algumas pessoas defendendo, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo intervenção militar no Brasil, né? E queria que o senhor falasse a respeito disso, primeiramente, e depois sobre o direito de resposta. Tem uma situação atual, né, que o ex-presidente Lula recebeu cerca de 200 direitos de resposta, inserções na campanha do adversário, do Bolsonaro, e agora isso foi revertido, né? Então, primeiramente, aí sobre essa questão da intervenção, isso é legal? Você pode pedir intervenção militar? Isso é um crime. A Constituição estabelece que é um crime. Não é o Código Penal, não é a legislação eleitoral. E isso, aliás, não tem relação com o TSE. Isso aqui afronta diretamente a nossa Carta Magna, a nossa Carta Máxima, a nossa lei maior, a nossa lei geral, né? que é a Constituição Federal do país. Lá na Constituição, estabelece que no país não se admite a ditadura militar. E fazer apologia à ditadura militar é crime. Do mesmo jeito que a nossa Constituição ela estabelece, salvo engano, no artigo 2º, que os poderes da União são formados pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, que são poderes do Estado que devem agir independente e harmonicamente entre si. O Legislativo tem a função de legislar, ou seja, trazer a lei. O Poder Executivo tem a função de administrar e também pode trazer leis que interessem, que tragam um interesse público, e o Judiciário cumpre a missão de aplicar a lei que é feita no Poder Legislativo. Então, quando você pede o fechamento do STF, você afronta o Estado democrático de direito. E isso é crime. É um crime muito grave. Matar alguém é crime? Sim. Mas você requerer, protestar pelo fechamento de um poder, isso é algo muito maior, muito mais crime grave. Crime de lesa pátria. Né? Sim, que você afeta não somente uma pessoa, mas uma nação. Isso está é o objeto do inquérito famoso aí do Alexandre de Moraes, né? Dos sim, atos antidemocráticos. Sim, atos. Aquilo ali daqui a pouco vai estar equiparado a terrorismo, porque você atentou contra um dos poderes do Estado. Isso é inadmissível.
Você não está falando, você não está discordando da opinião de um ministro. Você está falando do fechamento de um poder. Você tem ideia da repercussão disso? É você receber uma decisão judicial e falar, eu não vou cumprir porque o STF tem que ser fechado. Se a Corte Maior de Justiça vai ser fechada, você imagina os tribunais regionais de justiça, os juízes das varas que nós temos espalhados no nosso país. Não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Alguém que pensa isso não respeita a si, não respeita ao próximo, não respeita o nosso ordenamento jurídico, as nossas leis. Então, não sei se é o caso aí de uma prisão ou da aplicação de uma medida de segurança. A medida de segurança é aplicável aos loucos, aos inimputáveis. Nosso Código Penal, no artigo 26, prevê isso, que não é passível de pena. Os loucos, as pessoas que são inimputáveis. Ou seja, não tem cabimento alguém apresentar um direito desse. É advogar, é atacar o Estado Democrático de Direito, é advogar contra. Agora, é inevitável relembrar do caso em que os empresários estavam defendendo o golpe de Estado dentro do WhatsApp. Aquilo não é uma conversa de foro íntimo? O Alexandre de Moraes não foi um pouquinho longe demais ali na sua avaliação, Fabiano? Ali são pessoas que detêm grande parte do PIB, do produto interno, que contribui para o produto interno bruto do país. Muitos empregados, muita influência. Agora, no âmbito do direito penal, poderia ser considerado meros atos preparatórios? Poderia. Só que o ministro, se chegou ao conhecimento do ministro, isso chegou ao conhecimento de mais gente. E são pessoas que estão toda hora trazendo opiniões na imprensa, que estão se vestindo de terno verde e amarelo, gravata amarela, ao lado do atual presidente. São pessoas que influenciam. E nós vivemos tempos perigosos, tempos obscuros, em que muitas pessoas estão esperando uma influência ruim, uma influência negativa para praticar crime, para serem maus. As pessoas estão... Então, a partir do momento em que essas pessoas, esses empresários, que já estão na qualidade de formador de opinião, porque eles vêm a público dizer o que acha disso, daquilo, outro, se reúnem num grupo para fazer exigências criminosas, o crime está consumado? Tá. Consumou porque eles expuseram ali uma opinião deles, e não foi só uma mera opinião, eles estavam sustentando, já estavam orquestrando. Então, esses atos preparatórios aí se iniciaram. O filme Amsterdã mostra um pouco desse paralelo. Não sei se você ouviu, que mostra um caso que aconteceu nos Estados Unidos no início do século passado, naquele período da época da Segunda Guerra Mundial, que é basicamente muito próximo do que a gente, de certa forma, viu nesse caso do WhatsApp, de empresários, de certa forma, conspirando para uma possível mudança radical no poder político. Né? E falando nessa questão do WhatsApp, pegando esse gancho, a gente viu essa questão da imprensa, acusações de censura, de interferência, e o WhatsApp, por outro lado, a gente não tem esse cenário de controle, de certa direito de resposta, onde a gente vê publicações, de um lado, em grupos, envio de vídeos, envio de publicações, e muitas vezes fica por aquilo mesmo, a gente só vê um lado no grupo e não vê o outro lado. Existe alguma forma de algum controle, talvez com alguma pressão maior sobre as grandes empresas, como o Telegram, para ter algum tipo de controle nesses veículos também? As grandes empresas, o pensamento delas é simples. São empresas que estão ali visando o lucro. Então, elas fazem contas. Os parâmetros são econômicos, são financeiros. Quanto que uma empresa ganha, ela recebe por garantir sigilo, a hora que ela vende seus produtos. É uma fortuna.
quanto que é uma multa eleitoral ou uma multa por descumprimento de uma decisão judicial? É ínfimo e desproporcional em relação ao lucro que ela tem. O direito de resposta alcança as principais páginas, os principais perfis de redes sociais e até do próprio programa televisivo ou de rádio. Só que esses grupos de WhatsApp, dificilmente você consegue identificar o administrador. Aí o administrador diz que não é dono do grupo, que foi um grupo formado. Nem sempre é o administrador que alimenta. Uhum. Porque todas as pessoas conseguem fazer publicações. Então, a hora que você toma conhecimento desse grupo aí, você vai obrigar quem fazer a publicação. Porque a pessoa ela vai avocar o direito individual dela. E a Justiça Eleitoral não consegue ir a fundo para atingir o indivíduo. Ela conseguiria atingir um grupo, uma campanha. Então, nesses grupos individuais, não existe direito. O direito não é respeitado ali. Uhum. Muito menos será respeitado o direito de resposta. As pessoas, em alguns grupos, praticam crimes ali, livremente, com a nuance. Mentiras e mais mentiras. Inclusive com total liberdade, concordância dos demais. É quase um ambiente anárquico, né? Exatamente. Exatamente. E agora tem também os vídeos aí super reais, né? Manipulação Sim. super real. As chamadas as deepfakes, né? Exatamente. As deepfakes, elas estão isso. Você pegar a imagem, a voz e criar ali uma fala desfavorecendo aquela pessoa. É aquilo que eu estava falando, né? O Jornal Nacional noticiou o presidente Jair Bolsonaro liderando as pesquisas e o Lula em segundo. Eu fiquei, mas não é possível, a gente viu errado? Não, a gente não viu errado. O erro estava ali. Uma e era perfeito, era uma montagem muito bem impossível feita. perceber a olho nu ali. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: se vocês, jornalistas especializados nesse campo, ficaram em dúvida, imagina quem... o Zé das com Cores, certeza. a senhorinha, a tiazinha, que só recebe a informação e fala, olha aqui, ó, já assume que é que é verdade. induzida Na hora. Uhum. E aí de você erro. se falar que não é verdade. Pois Nossa é. Senhora. Aí, o que ocorre? Essas deepfakes, essas montagens bem feitas, quase reais, elas induzem as pessoas ao erro e aguçam em muitos um sentimento de revolta que, em diversos casos, termina com a execução de práticas de crimes. Crimes contra a honra, crimes contra a vida, que nós vimos muitos casos aí, crimes de lesão corporal, crimes contra o patrimônio, porque tem crime de dano em muitos casos aí, pessoas tendo suas casas, seus veículos danificados. Temos o caso aqui de em algum lugar do nosso estado aqui, de tudo se demonstra como uma briga política em que um produtor de mamão e café teve sua propriedade invadida e destruída. Ali, naquele caso especificamente, tudo indica que foi uma briga política. Uhum. Uma briga política não, uma briga por ideologia política. Porque o dono daquela terra tinha um pensamento contrário a alguns outros aí. Então, essas fake news, essas deepfakes, esses recortes, que é pegar fatos e trazer para um contexto, elas estão tirando as pessoas do campo dos debates e levando para o campo de guerra, deixando de ser adversários, tornando as pessoas inimigas, o que é muito grave. Então, esses ataques à honra, essas mentiras, essas fake news, essas deepfakes, elas têm um alcance muito maior do que a honra da pessoa, do ofendido. Uhum. Elas podem causar, como está sendo divulgado aí, que se o candidato Bolsonaro perder a eleição, nós vamos ter uma guerra. Tudo isso é sustentado por grupos empresariais que estão trocando mensagens ali, dizendo que tem que ter um golpe de Estado, como aqueles que estão vendendo mentiras, como religiosos dizendo que determinadas pessoas são de Deus, são os representantes de Deus na Terra. E eles precisam Agora, ser eleitos. esse golpe baixo na campanha,
ele vem de ambos os lados, né? Sim. A gente viu aí vídeos que, embora sejam reais, né, retratando aí o Bolsonaro fazendo algumas declarações bem infelizes, foram descontextualizados e foram proibidos pelo TSE. Agora o TSE, nessa ocasião aí, para eles não foi censura, né? Não, aí o TSE agiu com justiça, agiu Sim. dentro da regra legal, dentro das normas legais. Virou futebol, né? Exatamente. O árbitro me favorece, tá beleza. Exatamente. Se eu sou o dono da bola, do uniforme e da quadra, se o árbitro apitou contra meu time, eu vou tirar todo mundo de campo, vou impedir inclusive de jogar. Mas se ele der um pênalti a favor do meu time, ainda que duvidoso, eu aceito. É esse pensamento que tem que mudar. A justiça eleitoral ela está para equilibrar as relações das candidaturas, dos candidatos, das equipes de campanha, impedindo que mentiras sejam propagadas, impedindo que práticas antidemocráticas continuem. Deve ser privilegiado o programa de governo, não as mentiras. O interesse público é que deve ocorrer, não o interesse em destruir a reputação do outro candidato. O TSE visa, nesses casos, é que as ideias sejam mais importantes do que as mentiras. Nossa, lamentavelmente é o contrário do que a gente tem visto nessa campanha eleitoral. Eu não vejo praticamente proposta nenhuma. Ambos os lados só atacam a honra um do outro. É corrupto para lá, genocida para cá, é só ofensa. Né? É uma fábrica, acabou se tornando uma fábrica de desserviço. É isso que acabou se tornando, nós estamos vivendo. Em que um lado impede o outro de produzir a favor do país. Porque pessoas estão se defendendo de acusações que não têm relação com a governança do país. Não estão interessados com o que aquelas pessoas ali, os candidatos, podem fazer voltados ao interesse público. Então, ficar fazendo as campanhas eleitorais de debates jurídicos, porque toda hora ocorre um pedido de direito de resposta, isso é muito ruim. E o direito de resposta, ele ocorre em quais momentos? Quando há um ataque, quando há uma mentira. Isso é muito ruim. Por isso que essas inserções, como você falou na sua pergunta, Sim. elas estão ocorrendo. Levanta uma mentira, aí o outro tem direito de se defender dessa mentira. Falando que são fatos graves, que envolvem a honra de pessoas, que induzem os eleitores ao erro e causam essa instabilidade que está ocorrendo aí. Um grupo que está quase se tornando uma milícia, que inclusive foi matéria do TSE decidir proibindo que pessoas andem armadas. Olha que situação que nós chegamos. Impedir que a pessoa utilize da sua arma no dia da votação. Porque nós estamos num campo de guerra em que a intimidação está ocorrendo o tempo inteiro. Por falar nisso, a proibição do celular veio bem a calhar porque nós vimos exemplos aí de chefes, né, de empregadores, dizendo, vai lá e filma o voto. Se não, bye-bye, se não, rua. E se o celular proibido isso acontece, imagine só se não fosse, né? Infelizmente, às vezes, você tem que abrir mão de certas liberdades para garantir a liberdade de fato. Mas, realmente, a votação aí, você citou o exemplo do empresário, que, na vida de uma pessoa, é algo ínfimo. Por quê? Temos locais no país, como o Rio de Janeiro, regiões interioranas, em que o coronelismo, e hoje nós temos o coronelismo moderno, também, né? que são as milícias, tem os seus candidatos. Aí você imagina um miliciano recebendo uma comprovação daquela ali via celular, ó, tá aqui, eu votei no seu candidato. Aí ele faz uma contagem, ó, meu candidato vai receber tantos votos nessa urna aqui, tanto Sim. nessa aqui, tanto naquela ali. E se no final há uma divergência? Mas isso já é possível, já existe, né, um relatório de Não, estou falando se o miliciano estava interessado, tinha comprado, tinha ameaçado, coagido 100 pessoas para votarem naquele candidato. Aí se
E as pessoas vêm e comprovam. Olha aqui, ó. Tá aqui meu comprovante de votação pelo celular. Eu votei aqui, eu filmei minha gravação e tal. E se esse candidato não recebeu aqueles 100 votos ali que o miliciano esperava? Qual o resultado? Qual é o tratamento que a milícia dá a quem discorda dela? Então, ficar desempregado é tranquilo. O problema é morrer na mão da milícia. Os coronéis, o voto, ele já é auditado, as urnas já são auditadas. Você sabe a quantidade de votos que tem naquela urna ali. Você só não sabe Quem votou em quem. Exatamente. Não é necessário. Dizer que as urnas foram fraudadas, a única exigência que é feita, que é mínima, é mostre aonde isso ocorreu. E não existe uma única prova. Então, assim, nós estamos discutindo o quê? O direito à vida ou o direito ao voto? Porque, no caso das milícias, é o direito à vida. Que se o voto não atingir o interesse daquele miliciano ali, a vida será arrancada. Agora, uma pergunta. A gente tem visto, né, uma estratégia aí do governo atual de uso muito forte da máquina pública, de gasto público, que é uma coisa que nós vimos em 2014. Em 2014, houve uma ação no TSE para cassar, né, a candidatura e, por isso, cancelar. Né? Existe o risco disso acontecer? Isso demandaria muita força política do TSE ou não? Poderia ser uma decisão meramente técnica e colegiada? A decisão deveria ser colegiada. Nesse caso, não poderia ser de forma monocrática, um ministro decidir, ainda que seja a presidência. Porém, o abuso do poder político e econômico, e pior, da máquina pública, você teria que comprovar, de fato, cassar o registro da chapa, cassar a chapa, e se já tiver diplomado, cassar a diplomação e, se eleito, impedir que tomasse posse, ou o mandato. Nossa, isso seria um conflito social, né? Terrível no país. Que tem essas consequências políticas. Então, o que ocorre, que nós vemos, é que a justiça ela só vai, de fato, aonde o braço alcança, para não criar um atrito gigante entre os poderes. E, nesse caso aqui, nós estamos falando realmente do poder executivo, que um candidato se utiliza da máquina pública de forma gritante, num total desserviço, não atingindo ao interesse público. O objetivo dos nossos governantes, sejam eles no Poder Executivo ou Legislativo, é atingir o interesse público. E, pelo contrário, ali nós temos o erário está sangrando, os cofres públicos estão sangrando, porque voltou toda uma máquina a favor de um candidato. E, por estarem se utilizando de forma indevida, acaba tendo que aquele sentimento de que ou está comigo ou está contra mim. Se está contra mim, morte. E da impunidade, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Nada Você vai acontecer concentra comigo. O poder na mão. E o outro poder, se vier aqui me fiscalizar, que seria obrigação do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, ele está agindo contra, nesse momento que nós estamos vivendo, agindo contra a vontade de Deus, contra os representantes de Deus na Terra, contra a vontade popular. E isso não é verdade. E o Poder Judiciário, quando vem fazer aquele controle dos excessos e de eventuais crimes que estão sendo cometidos, o Poder Judiciário está agindo forma. O STF, o Supremo é o povo, tem que fechar o STF. Ocorrem essas repercussões. Então, a decisão é um tanto quanto política também. O peso de uma decisão de cassar uma chapa dessa, de um presidenciável, ou depois de um eleito, pode trazer essas consequências, de gerar, inclusive, patrocinado e garantido pelas fake news, pelas deepfake, por essas práticas antidemocráticas e contra o sistema eleitoral, gerar uma guerra civil. Porque as pessoas estão predispostas a atacar coisa que nunca ocorreu no país, né? A ir para a guerra, a ir para a confusão, e não estão baseadas na razão. É isso que é a parte interessante. Elas não querem saber da verdade. Não há busca da verdade. Se aquilo ali que está sendo falado é verdade ou não.
Não, eu vou defender de forma cega. Eu vejo isso de ambos os lados, inclusive, né? Infelizmente. Isso aqui me convém, então eu quero que seja verdade. Exatamente. Flávio, uma questão que a gente ainda não abordou foi a questão da influência da igreja no voto das pessoas, né? A gente tem visto muitos vídeos, muitas publicações principalmente de membros da igreja evangélica, de vídeos onde existe uma certa tendência a tentar influenciar o voto das pessoas que vão à igreja, das pessoas que fazem parte, até por parte de pastores. Existe algum crime nisso? Como que isso é lidado dentro do direito eleitoral? Porque a gente sabe que o Estado é laico, mas cada um tem sua religião, e existe uma certa tendência de pastores, especialmente os pastores da igreja evangélica, de pedirem voto, de demonizarem até o outro lado, né? E como que isso é lidado dentro do direito eleitoral? O abuso de poder religioso, esse crime ainda não existe. Tem crime de abuso de poder econômico e abuso de poder político. O Congresso Nacional ainda não tipificou, não trouxe como crime o abuso de poder religioso, por razões óbvias. Uhum. Boa parte desses nossos congressistas, são sustentados por essas igrejas, Sim. em que a fé é o que menos importa. Saímos do coronelismo lá atrás e hoje nós temos um coronelismo religioso, pastoral, o que é terrível, né? É pior do que aquele coronelismo de antigamente, o dono de terra, o dono do lugar, porque o atual coronelismo religioso, ele diz que o sujeito não vai para o céu. É mais pesado, Mais né? pesado. Mexe com, É mais grave. mexe com a crença da Preocupa pessoa, mais. mexe com a fé da pessoa, Se né? falar com uma pessoa que ela não vai para o céu, isso preocupa muito mais. Sim. Isso ofende mais. E principalmente aquelas pessoas com menos estudo, que vivem algumas em condição de pobreza, de miserabilidade. A única coisa que ela teria para compensar estar nessa vida é o reino de Deus, ir para o céu. E a hora que o pastor dela, que naquele momento entra na condição de representante de Deus na terra, diz que ela não vai subir, que ela não vai ser arrebatada, que ela não vai para o céu, aí há um desespero muito grande. E existe até notícias falsas, a gente até a questão da notícia de que o determinado candidato vai fechar igreja se for eleito. Sim. Ele fala com o demônio, Ele né? fala Tem com coisas o ainda mais demônio. sérias. Pedir voto nas igrejas é uma prática vedada. Ah, é? Sim. É Tô prática surpreso. vedada. Também, porque vedado. acontece bastante. É né? verdade. Há o risco, inclusive, esses pastores, o uso da influência deles ocorre, sim. Eles têm direito como liderança. O pastor é punido, em tese, segundo a legislação, é crime pedir voto. Ele pode pregar dentro da igreja, culto. dentro do culto. Dentro do culto. Ele pode pregar como ele quiser. Ele pode defender, por exemplo, a ideologia que se adequa a um candidato. Mas Pode não falar, vote... Isso pode configurar um abuso. Olha só. Um abuso. E isso é punido. Você colocar o candidato em cima do púlpito e permitir que ele venha falar. Isso pode configurar uma hipótese de cassação, de registro, de chapa, enfim, algum impedimento para o candidato. Não, mas se o candidato ele for lá para se manifestar sobre outros... Ele não tem direito à fala. Ele não tem direito à Ele não fala? pode ter direito à fala, porque ele está num período eleitoral. Assim como... Existem relatos aí de vídeos sendo exibidos nas igrejas que... com candidatos. Né? Aí sim, esses vídeos precisam ser encaminhados para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, inclusive para as polícias. Não falta, então, uma certa ação mais firme, porque é de conhecimento geral esse ato, Sim, né? isso aí não é novidade para Não é ninguém. nenhuma novidade. Menção que o candidato está ali, sim. Só que a regra ela deve ser obedecida em sua totalidade. Temos 2 candidatos, 3, 10 candidatos. Todos devem ser citados. E não pode haver pedido de voto para nenhum. Mas o pastor ele pode, fora da igreja, fora ali do Dentro, exercício do culto, fora do culto, declarar ele o que ele esteja à vontade quiser. em fazer reunião de A obreiros. igreja pode apoiar alguém? Que a gente viu agora gente, recentemente, né? Alguns candidatos receberam apoio oficial
de... Não há crime. Não há entendi. vedação. Certo. A vedação está em impedir voto durante o culto. o ato do culto, né? Ali, na nave, perante a nave da igreja, do púlpito para os fiéis ali, para os membros. Sim. O problema está aí. Agora, se a igreja vai emitir uma nota dizendo que é a favor de um candidato ou de outro, não há nenhum problema. A vedação está impedindo o culto, que infelizmente em muitos casos ocorre. Então, deve haver denúncia e pode ser aplicada multa desses candidatos. Nós temos que ver também que é uma campanha majoritária nacional. É muito grande você punir um candidato que, numa igreja de interior, Sim. de uma determinada localidade, veio o pastor pedir voto. E é difícil também, o fiel vai filmar o pastor dele ali. Exatamente. Mas isso é mais fácil coibir, identificar nas campanhas menores. Para vereador, para prefeito, para deputado. Isso é possível fazer um controle maior. Entendeu? Inclusive caçar chapa. Porque há um abuso nesse caso. Doutor, para a gente finalizar, para a gente encerrar, qual é a orientação agora para quem vai votar, para quem vai... O que o senhor pode dizer para essas pessoas? Cuidados, atenção, o senhor, alguma dica que o senhor dá para os eleitores que vão votar no segundo turno? A principal dica é: tome cuidado com as informações que estão recebendo. Não repliquem, não repassem vídeos sem saberem se aquilo ali que está sendo apresentado naquelas matérias, naqueles vídeos, se de fato são verdades ou se são fake news, se são as deepfake, se são recortes. Porque é nosso papel também como eleitor e cidadão agir de forma limpa para que as eleições sejam limpas. Nós temos que considerar que o que está em jogo é o futuro do nosso país, é quem vai nos governar. E o que deve ser principalmente considerado é o programa de governo, não são os ataques à honra, não são as mentiras. Então, tome cuidado, veja em quem você vai votar, veja quem está mais preparado para governar o nosso país. E contribua, seja cidadão. Repito, não repassem essas notícias falsas. Na dúvida, não repasse. Bom, queria agradecer aqui a presença do Dr. Flávio Fabiano, advogado eleitoral, e do nosso repórter Rodrigo Perret, que está diariamente nas páginas do jornal A Tribuna, da edição impressa, e dizer que este podcast está disponível no Tribuna Online, no YouTube e no Spotify e em outros aplicativos de áudio. Muito obrigado.